E como pedido de esclarecimento, portanto, como pedido de esclarecimento como cidadão e também como vereador, pergunto ao Sr. Presidente o que pode ser feito relativamente à situação de viaturas abandonadas e vandalizadas que se encontram na via pública. É que estas situações, além da gritante poluição visual, também podem encerrar problemas ao nível da segurança e da saúde pública. É por isso que lhe peço este esclarecimento, numa ótica de envolvimento da comunidade, todos nós, para não negligenciarmos as nossas responsabilidades e para percebermos quais são os nossos direitos, mas também quais são os nossos deveres. Relativamente às viaturas abandonadas, vereador João, diga, sim, se faz favor. Em relação ao procedimento, ao nosso serviço de fiscalização, quando identifica esses veículos que reportam o serviço de trânsito, e depois o serviço de trânsito faz a notificação às entidades, ou PSP ou GNR, conforme a área que destina. Chama a atenção que esse período, às vezes, pois as autoridades têm que esperar um determinado tempo depois da notificação, ou tentar identificar às vezes o proprietário, que a viatura se lá mantém e só depois é que ela tem de ser retirada. É um trabalho que nós temos vindo a fazer, tanto que a PSP... Estão vandalizadas, sim, tanto que a PSP como a GNR... Exatamente. Então, tem esse prazo legal também? Tem. Todos têm que ser notificados, tem um prazo que a lei se o exige e só depois é que ela pode ser removida. Por isso é que às vezes, desde o primeiro auto, que é a participação, até ela sair de lá, às vezes posso dizer que às vezes passa meses em relação a isso. Quem nos dera nós termos autonomia, eu já falei nisto na comunidade, peço desculpa. Não muito bem. Na comunidade intermunicipal e noutros fóruns, já falei várias vezes, sobretudo quando os carros estão completamente, nem motor têm, às vezes na via pública, e sou vereador, e às vezes a criar dificuldades, já falei várias vezes que devíamos ter autonomia para pegar no veículo, embrulhá-lo e pô-lo num sítio específico, nem isso temos competência para o fazer. É bom que os cidadãos tenham isto presente. Por isso eu pedi esclarecimento. Pronto, muito importante. Nós não temos como, nós sinalizamos as juntas de freguesia ou o cidadão comum na rua, sinalizamos e nós, se for na área da PSP, passamos o processo para a PSP, se for na área da GNR passa, a PSP e a GNR têm um conjunto de procedimentos a fazer, inclusivamente muitos deles terminam em tribunais. Porque há veículos que estão sob suspeitas, há veículos que estão sobre processos de crime, existe uma panóplia de universo em torno destas questões muito complexa. Pode-me dizer, mais uma vez, temos um país cheio de leis e muitas regras e não sei o quê. Bom, é o que é. Agora, não discutindo a importância da quantidade de burocracia em torno dos processos, aquilo que lhe digo é que nós temos que cumprir a lei, mais do que ninguém. Vereador João, peço desculpa. Não, era isso. Deixe-me só dizer isto, porque, por exemplo, há municípios que têm a possibilidade de, com as forças da autoridade, como é óbvio, de, em caso de mau estacionamento, do veículo ser rebocado. Isso é diferente. E nós aqui também. Pronto. Nós aqui, mas não somos nós que fazemos isso. Pronto, por isso é que o senhor, vereador, nos sítios onde fazem isso, é porque tem polícia municipal, ou porque tem concessionado determinados espaços em TPML ou qualquer empresas que têm nessa concessão, têm, digamos, a competência para deslocar para um determinado sítio sob uma penalização. Qualquer, é diferente. Então, neste caso agarrava-se no veículo que está vandalizado e reposicionava-se. Não, mas é diferente. Pois muitas vezes esses veículos estão num lugar de estacionamento perfeitamente normal. Legal. E como é que vai lá tirar? Aí é que é o problema. É identificar o local, é identificar depois o enquadramento daquele abandono, se é fora de uma zona de estacionamento e se é numa zona abandonada, ou se é dentro. Isso depois, é por isso é que eu estou a dizer que cada regra tem a sua especificidade. Vereador, deixe-me só dizer uma coisa. Há um carro que pode eu ter a percepção que ele está abandonado e o senhor tem uma percepção errada, que não está abandonado. Há um vizinho meu que tem lá o carro há 6 meses, já tem ervas de volta dos pneus.
Mas para o meu vizinho o carro não está abandonado. Mas não é essa a questão que eu estou a colocar. Eu sei, eu sei, mas ouça... E temos conhecimento de exemplos, e que era aquilo que o Sr. Presidente também partilhou. Eu sei, mas repare que a não tem a ver com as ervas. Ouça, mas a percepção de ter um carro abandonado... Sim, também, percebi. até Eu isso sei. é relativo. Eu sei. Porque eu posso achar que o meu Mas vizinho... também há regras para que e prazos para que um veículo esteja durante X tempo na via pública. Mas é isso que eu lhe estou a dizer. Certo? Mas é que o meu vizinho... Também existe essa regra. Mas é que o meu vizinho, porque alguém lhe disse, o senhor tem há 6 meses aqui o carro já tem ali ervas, ele pegou nele sim, olha, e sabe como é que ele fez? Como ele não trabalha, empurrou para trás e depois o filho empurrou para a frente e só está 3 dedos ao lado e já, entretanto, mas aí já está a cumprir a lei. Mas percebe, mas na verdade, mas repare, mas na verdade aquele carro não está a funcionar. Mas não é esse caso que estamos a falar, Sr. Presidente. Eu sei, mas não, eu estava-lhe a falar da complexidade do tema. Eu percebi. Portanto, está a ver que aqui também podíamos abrir um debate público sobre esta matéria. Temos muitos debates para fazer, mas olha, por isso é que devemos fazer estas conversas também aqui, ajudar a perceber e desencadear estas conversas. Devemos fazê-la aqui, devemos fazê-la e fazemos. E o Serviço de Trânsito e o vereador João e eu, muitas vezes também o fazemos com a PSP, fazemos com a GNR. Todos nós gostávamos de ter procedimentos mais ágeis para reagir, mas existe a lei e é como lhe digo, temos que a cumprir. Certo. Sim. Sr. Presidente, dá-me licença. Sim, faz favor. Eu pedia-lhe isso e peço-vos, eu acho que 1 minuto que vai ser suficiente para eu dizer aquilo que tenho na vontade de dizer neste momento. Primeiro começo por estender o elogio, não só à Sra. Vereadora Celeste Simão, mas também ao Sr. Vereador Vasco Lamas, porque ele conseguiu... Temos cerca de 400 do Rocio, a Escola Profissional de Desenvolvimento... Iniciativas, Muito isso... bem. Solicito de amizade no âmbito da programação de Natal aqui para o Centro Histórico. Muito de euros. Ponto 3, da divisão conosco, o 5 de outubro, e os lugares, e desempenha aqui uma função relevante. O bom funcionamento. Pode-se até sinalizar, e isso acontece muito. Uma amena cavaqueira. Não tem a ver com as ervas. Ouça, mas a percepção de ter um carro abandonado, sim, a complexidade do tema. Eu percebi. Portanto, está a ver que aqui... Eu pedia-lhe isso e peço-vos, eu acho que 1 minuto que vai ser suficiente para eu dizer aquilo que tenho na vontade de dizer neste momento. Primeiro começo por estender o elogio, não só à Sra. Vereadora Celeste Simão, mas também ao Sr. Vereador Vasco Lamas, porque ele conseguiu, com a intervenção que fez no período antes da ordem do dia, uma amena cavaqueira, um ameno diálogo. Não é que não tenha importância este diálogo e, sobretudo, este tipo de amenidade com que este diálogo aqui está a decorrer da parte do Sr. Presidente, que é quem está a dirigir os trabalhos. Quero felicitá-lo, Sr. Vereador, por ter tido o mérito de conseguir passar estes largos minutos. Só faltou aqui vermos bem, esqueci-me de lhe perguntar que tipo de árvores é que estavam lá no tal sítio, que eram árvores enfim, de grande porte e que não se pode... O Sr. Presidente se calhar sabe melhor quantas são. Nós chegámos bem a esses pormenores. Só faltamos mesmo a ir aí e sabermos, afinal, em que nome é que está a propriedade que está lá, enfim, que não é tudo de espaço público. Vamos ao Conservatório um dia destes ver disso. Ou seja, estabeleceu-se aqui um diálogo ameno, que eu aprecio e dou-lhe os meus sinceros parabéns por ter conseguido isso aqui. E o contraste que isso tem com as respostas e a forma como aqui se aceita o diálogo com o vereador do PSD que sou eu próprio. O contraste. Eu tenho que frisar isso aqui, não posso deixar passar despercebido. Aliás, qualquer pessoa que esteja a atender, e aliás isso é recorrente, não é? Eu não merecer qualquer tipo de resposta. Isto por um lado, já agora o Sr. Presidente deixe-me concluir, já que, enfim... É só para dizer que eu ainda não tinha terminado. Mas eu estou tão acostumado a uma diferença tão contrastante e, aliás, já lá vamos. Já lá iremos, com certeza. O senhor agora, eu dei-lhe a oportunidade de, mesmo que não fosse sua intenção... Eu ainda não tinha terminado a minha... Mas já agora, a minha contribuição também, portanto, depois deste reparo pessoal que acabo de fazer, dizer que o que tem estado a falar aqui sobre as viaturas estacionadas na via pública são casos marginais e pontuais. São vários, é verdade. Mas, comparados com aquele número de viaturas de utilização cotidiana que estacionam em cima dos passeios, não tem comparação.
E isso acontece muito claramente por algo que também diz respeito ao desempenho do município abrantino, que os carros estacionam em cima dos passeios de uma forma perfeitamente vergonhosa, atentatória dos direitos do próximo. Eu faço caminhada diária, graças a Deus ainda vou tendo capacidade física para me desviar e para sair do passeio. Para já, isto acontece porquê? E eu tenho trazido isto aqui ao longo do nosso mandato. A Câmara não tem criado bolsas de estacionamento. Criou uma ali ao pé da casa do Benfica, passa publicidade ao meu clube, mas, sim senhor, é um exemplo que devíamos replicar. Há muitas zonas da malha urbana da nossa cidade, do perímetro urbano da cidade, sobretudo do perímetro urbano da cidade, que carecem urgentemente de bolsas de estacionamento e a Câmara não tem promovido isso. E depois as pessoas estacionam, porque repare, há uma coisa que a Câmara também podia fazer, que é os passeios que têm mais de 1,5 metro, podia sinalizar e autorizar a utilização parcial do passeio para estacionamento dos carros. Se há um passeio que tem 3 metros, e há muitos por aí com 3 metros, onde até passa pouca gente, ou enfim, não transitam assim tantos, que se cruzem tanto assim uns com os outros e precisam tanto largo do carro, não há problema nenhum se o carro pisar meio metro ou até 1 metro do passeio, com os pneus do lado direito, não é? Agora, se a Câmara não sinaliza, eles estão todos ilegais quando estacionam a pisar o passeio. A Câmara tem que promover bolsas de estacionamento. Pode-se até sinalizar as marcações até onde é que o pneu pode pisar o passeio. Isto é interessante, isto é importante, porque salvaguarda e obriga, digamos assim, a autoridade policial a exercer a sua obrigação, impedindo que estacionem como estacionam até agora. Há carros que estacionam os pneus todos em cima do passeio e ocupam-no 100% do passeio. Eu tenho que vir para dentro da estrada, como qualquer outro cidadão, para conseguir passar naquele pedaço onde o carro está. Agora imagino uma pessoa com dificuldades de locomoção, uma pessoa até com boas condições de locomoção, mas que leva sacos de compras numa mão e na outra, ou que leva um carrinho de bebé. Está completamente à mercê destes abusos, desta falta de civismo da parte de qualquer cidadão. A Câmara tem que estar atenta a isso, a autoridade policial tem que estar atenta a isso e a Câmara tem que sinalizar, na minha opinião, já devia ter sinalizado nos sítios onde é permitido, onde não há inconveniente para os peões, se uma parte do carro puder pisar o passeio, não vejo porque é que não há de ser sinalizado e não há de ser autorizado, como se vê noutros sítios, e deve também promover a existência de bolsas de estacionamento. Muito bem. Tudo. Muito obrigado. Obrigado também. Eu ainda não tinha terminado a minha intervenção e dizer que, obviamente, que a Câmara somos todos nós. Eu, quando vou num passeio e vejo um carro em cima de um passeio, como o senhor diz, que não deixa passar uma cadeira de rodas ou alguma coisa, eu chamo a polícia. O senhor desempenha aqui uma função relevante, é parte integrante desta Câmara, não sei porque é que, quando vê isso, não chama a polícia. Espero que chame.